planeta. Agora, isso é uma ação, vamos dizer assim, quase que revolucionária, porque isso significa mudar os projetos, mudar a maneira de construir, mudar a fabricação desses produtos, todos esses elementos que fazem parte da construção, é isso? Exatamente. Se nós pegarmos a cadeia produtiva da indústria da construção, há 3 segmentos. Um é o segmento de materiais, suprimentos. Um é o segmento onde acontece o processo construtivo de fato. E a outra é um segmento que a gente pode chamar auxiliar, que é onde os projetos e onde as pesquisas acontecem. Dentro de cada um desses segmentos é preciso trazer esses princípios de sustentabilidade e aplicá-los, para que no final, quando isso chega na produção do edifício, eu possa de fato ter isso, né, consolidado. Professora, o Laboratório de Ambiente Construído e Inclusão Social, o LACIS, que faz justamente esse trabalho de pesquisa aplicada, ele tem resultados já interessantes, ele já tem frutos, inclusive, de mudança de comportamento nos canteiros de obra do Distrito Federal, por exemplo, não tem? Claro, isso foi feito, nós já fizemos mais de 1.500 homens, né, no sentido de sensibilizá-los e conscientizá-los para a gestão correta de resíduos sólidos. E tem um outro resultado que é muito importante, que é o setor produtivo hoje é nosso parceiro. Então hoje o Sindicato da Indústria da Construção do Distrito Federal, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, são extensões da nossa casa, eu digo, são os nossos laboratórios. E isso é um resultado desse processo, que nós fomos tentar ensinar como é que fazer com a gestão de resíduos sólidos e, na verdade, isso se ampliou e hoje estamos trabalhando com uma pauta muito mais complexa e muito mais, né, fortalecida. O que estimula um empresário, seja ele empreiteiro, seja ele um industrial que fabrica um material de construção, qual é o estímulo, qual é o mote para ele mudar a maneira de produzir e de trabalhar? Porque isso é um esforço grande, essa mudança, não é? Sem dúvida alguma, é preciso entender que a partir do momento que eu parto para fazer um edifício sustentável, ele vai economizar recurso, tanto recurso em termos realmente de dinheiro, quanto recurso da natureza. Então é claro que para o empresário ele tem que ter ganho de capital. Agora hoje nós já sabemos que a partir do momento que o empresário assume ser responsável ambiental e socialmente falando, ele também aumenta o seu capital reputacional, que é muito importante. Então hoje a gente já sabe que aumentar o capital reputacional tem um impacto direto no aumento do capital, né, vamos dizer, o capital o econômico e o financeiro. Bom, o Congresso Nacional aprovou em 2010 a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Fazendo uma análise, um balanço, o que é que você destaca que ajuda, de meritório, que é bem sucedido, que contribui para essa nova mentalidade, para a busca dessa transformação? Eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está em sinergia justamente com o momento do compartilhar. Por quê? Porque ela traz esse compartilhamento de responsabilidade ao longo de toda a cadeia. Então, do gerador ao produtor, ao fornecedor de materiais, ao distribuidor, todos são responsáveis nessa cadeia. Tem um argumento, se todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Não. A Política Nacional dá a oportunidade de que cada um assuma a sua responsabilidade nesse processo, nessa cadeia complexa. Então ele tem o grande mérito da política, é esse. Além, é claro, de ter, não é, um vetor de inclusão e de fortalecimento do catador nesse processo. Então é sem dúvida alguma um instrumento muito bem-vindo. Na sua experiência com esses canteiros de obra, nós estamos falando de pessoas de várias escolaridades diferentes. O que é que motiva? Já falamos da motivação dos empresários. O que é que motiva alguém que está ali num canteiro de obra, um engenheiro, um operário, a também fazer esse esforço, mudar seus hábitos, sua maneira de trabalhar? Como é que foi essa experiência? Olha, o maior vetor de mudança dentro de um canteiro de obra para o colaborador, seja ele servente, seja ele encarregado, seja ele mestre, ou para um engenheiro, é ele entender que se ele não fizer a sua parte, ele não vai conseguir, a gente não consegue o resultado. A hora que esse clique é dado, a hora que ele percebe que ele faz parte de um todo e que a ação dele é importante para impedir que esse entupimento de drenagem aconteça, a hora que ele entende isso e que ele é um vetor importante nesse processo, ou seja, ele faz parte de um todo, aí ele tem o clique e aí ele vai. Quando ele percebe que se ele não fizer, ele vai estar causando realmente o mal para o planeta, para o seu filho, para o seu neto,
é preciso, esse clique tem que ser dado. E o consumidor? Porque o consumidor toma conhecimento dessas informações, começa a entender a dimensão do problema, mas ele também não tem muitas orientações de como boicotar um procedimento, um processo irregular e privilegiar um procedimento ou um processo sustentável. O que é que falta? Que ação é essa? Que conselho você daria a um consumidor que está assistindo a essa entrevista? O que ele pode fazer para colaborar com esse projeto? A mesma vontade de participar de uma festa de carnaval, o mesmo compromisso de reunir tantas pessoas para dançar como no carnaval, que nós possamos usar essa energia da mesma maneira para contribuir com a mudança que é preciso acontecer no sentido de sermos mais sustentáveis como sociedade. Ao longo do seu trabalho, você acha que o consumidor, o cidadão comum, está mais sensibilizado para a questão do meio ambiente? Está um pouco mais sensibilizado, mas eu acho que nós ainda temos um caminho grande para seguir. E é preciso que essa lembrança seja diária. E é preciso que realmente que a gente entenda, ou fazemos neste momento uma mudança na nossa maneira de ser, ou realmente os nossos filhos, nossos netos e principalmente os nossos bisnetos não terão acesso ao que nós tivemos. E aí não é justo. Nós vamos encerrar essa primeira parte da conversa com a professora e arquiteta Raquel Blumenstein. Nós vamos convidar você a nos acompanhar na continuação dessa conversa, onde nós vamos aprofundar 2 assuntos. O trabalho desse laboratório de ambiente construído em inclusão social, o LACIS, um laboratório atrelado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, e também o lançamento do Parque de Inovação Tecnológica, o PISAC. É uma iniciativa pioneira na América Latina e que coloca os pesquisadores brasileiros mais próximos de uma rede de pesquisadores mundial. Continue conosco, continue com a série Reciclagem e Cidadania.